uma oração poderosa que mudou um decreto de morte e aumentou 15 anos de vida. É sobre isso que vamos falar aqui nesse vídeo. Já deixa o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Vem, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. A oração de Ezequias. Ezequias foi um rei bom, um rei que viveu na época do profeta Isaías. Ezequias, ele era um homem que procurava andar de acordo com a vontade do Senhor. A Bíblia diz que Ezequias, o rei, ele procurava fazer o que era reto diante de Deus. Ezequias, ele restaura o altar do Senhor, ele quebra os ídolos, ele acaba com a idolatria em Israel na sua época. Ele é um rei bom, ele é considerado um rei bom. E assim, ele faz tudo o que é reto diante do Senhor, ele faz o que o Senhor agrada. E Ezequias era um homem que tem intimidade com Deus, um homem de oração, um homem que busca o Senhor, que está sempre fazendo a vontade de Deus. Amados, mais um dia, o profeta Isaías se dirige ao rei. O profeta chega e diz: Vossa Majestade, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Essa é a palavra de Deus para o Senhor. O profeta sai. Amados, e Ezequias, a Bíblia diz que ele recebe essa sentença de morte, ele que está doente, a Bíblia diz que ele estava com uma chaga mortal. É Isaías capítulo 38 que relata essa história. Ele agora vira o rosto para a parede e chora. E ele faz uma oração. Ele diz: Senhor, eu peço, lembra, Senhor, de que andei no teu caminho com verdade, com sinceridade, com integridade, com coração puro. Eu fiz, Senhor, o que era reto diante de ti. Lembra de mim, Senhor. E ele vira o rosto e chora muitíssimo. Amados, essa oração foi poderosa. Sabe o que aconteceu? O profeta ainda estava no pátio do palácio e Deus manda voltar. Então o profeta Isaías volta e diz: Vossa Majestade, assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Graças a Deus. Irmãos, que oração poderosa foi essa de Ezequias? Como assim? Deus deu um decreto de morte, uma palavra de morte, e agora, imediatamente, ele muda o recado, ele muda. O que é isso? Isso é intimidade com Deus. Ezequias era um rei que buscava sempre ao Senhor, que estava sempre fazendo o querer do Senhor. Ele, como na sua oração sincera, ele diz: eu fui reto diante de ti, Senhor, eu fiz o que te agradava, eu fiz o que o Senhor gosta. Estive com meu coração reto diante da tua presença. Eu fiz tudo, Senhor. E ele chora, as suas lágrimas são sinceras diante de Deus. E Deus então escuta essa oração. Amados, a oração de Ezequias tocou o coração de Deus. Ore também, clame ao Senhor. Se ele mudou esse decreto de Ezequias, por que então ele não poderia mudar a tua situação? Se conserte na presença do Senhor, seja fiel também, seja como Ezequias, e você verá o agir do Senhor, o mover do Senhor na tua vida. Deus vai ouvir sim o teu clamor, Ele vai ouvir sim a tua oração. E é interessante que se nós voltarmos um capítulo atrás, nós vamos ver a ameaça de Senaqueribe para o reino de Ezequias, na época dele. E ali Ezequias, ao receber uma carta de ameaças de Senaqueribe, ele leva essa carta perante Deus e ora, pede ao Senhor um direcionamento. E a oração dele é terrível, é grande. Ele começa assim: ó Deus que habita entre os querubins, olha que a ameaça que Senaqueribe está fazendo para nós, o teu povo que te serve com integridade. Ó Senhor, entra nessa causa agora. Amados, foi tão maravilhosa essa oração de Ezequias, que Deus responde imediatamente. Nós vemos então o histórico desse rei, que ele tinha intimidade com Deus, ele falava com Deus, buscava ao Senhor e sempre Deus respondia e mandava a resposta imediata. Então essa oração dele não foi apenas só uma oração, ele tinha uma vida de oração, de comunhão com Deus, ele falava com Deus
várias vezes, e sempre Deus respondia. Por que que Deus respondia a oração de Ezequias? Porque o seu coração era reto, era sincero, ele temia a Deus de verdade, ele renunciava, ele tirava o que não agradava ao Senhor. Como ele fez quando assumiu o reinado, retirou toda a idolatria de Israel, ele limpou o altar do Senhor, o templo do Senhor, e restituiu o culto ao Deus vivo, porque o rei que o antecedera, o seu pai, foi terrível, foi mau. Ele fez o que era incerto, o que não era reto diante de Deus, o que Deus não agradava mais. Ezequias restaurou o templo, restaurou o altar, restituiu o culto. E todos voltaram a adorar o Senhor, a buscar a presença de Deus. Então ele tinha intimidade com Deus. Ele falava e Deus respondia. E agora, por isso Deus responde mais uma das suas orações. Deus já havia resolvido. Vai lá, Isaías, e diz para ele que ele não vai viver mais, ele vai morrer. Conserta a casa, coloca a casa em ordem, prepara tudo, porque eu vou levá-lo. Então, amados, diante dessa oração tão poderosa, e de coração sincero, reto na presença do Senhor, e com as suas lágrimas verdadeiras, que não eram lágrimas de crocodilo, como nós vemos aí, né, na mídia, sobre as lágrimas do Ederlan Mariano, lágrimas de crocodilo. Não era assim as lágrimas de Ezequias, a lágrima dele era verdadeira, de arrependimento, e ele se prostra, se rende ao Senhor. Eu não sei como estava o estágio da doença de Ezequias, mas certo é que ele nem ajoelhou, ele não dobrou o joelho, ele apenas virou o rosto para a parede. Imagine só a situação que ele se encontrava. E ele faz essa oração sincera. Ele clama ao Todo-Poderoso. Ele agora clama, chora e Deus escuta. O profeta voltou e o decreto de morte foi mudado. Glória a Deus. E agora o profeta diz: majestade, Deus ainda acrescenta mais. Ele vai te dar vitória contra os assírios. Ele vai te livrar e vai livrar todo o país. Graças a Deus. A vitória é sua. E digo mais, assim diz o Senhor, como sinal, o relógio de Acais vai retroceder 10 graus. Porque o Senhor está te acrescentando 15 anos de vida. Graças a Deus. Amados, isso é o poder de Deus. O relógio vai mudar. Vai voltar 10 degraus no relógio e 15 anos serão acrescentados. A prova de que Deus está ouvindo a oração e de que Deus está respondendo é isso. O relógio, a hora vai voltar. Glória a Deus, 10 graus. Então, amados, Ezequias teve os seus anos aumentados, mais 15 anos de vida. Que oração terrível, que oração forte, que oração poderosa que Ezequias fez. Que possamos, amados, andar então com integridade, retidão e sinceridade na presença de Deus, para que Ele ouça também a nossa oração, o nosso clamor quando nós precisarmos. Ezequias tinha depósitos com Deus. Ezequias era fiel ao Senhor. E eu quero te dizer que assim como Deus mudou o tempo, porque Ele mudou, o sol retrocedeu. Agora, eu quero te dizer que Deus também, Ele muda o tempo, Ele muda as horas, Ele remove rei e estabelece rei. Ele pode mudar a tua causa, sim. Ele pode mudar a tua situação. Ore ao Senhor, clame a Ele, busque a face do Senhor. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E ainda complementa, mas na frente vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Clame ao Senhor de todo o teu coração, clame a Ele de toda a tua alma. Ame ao Senhor teu Deus assim também. Tenha intimidade com Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta. Aquela mulher ali em João capítulo 4, do cântaro de água, que Jesus encontra ela na beira do poço, ela diz: Senhor, nós buscamos lá no monte e vocês buscam em Jerusalém. Diz que deve ser assim a adoração. Jesus disse: mulher, a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não importa se é no monte, não importa se é na igreja, não importa se é em casa, mas Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, clama ao teu Pai em secreto. Ezequias está no quarto, nem dobrar o joelho ele dobrou. Ele apenas virou o rosto para a parede. Eu imagino que é devido à forma qual ele está debilitado, daquela chaga mortal.
E Deus ouviu a oração dele. Então clame com sinceridade. Clame, seja sincero, seja honesto, reto na presença do Senhor. E você verá a mão de Deus se movendo ao teu favor. Amém? Deus te abençoe. Se inscreva aqui nesse canal. Dê o seu like, o seu joinha. Comenta aqui. Fez sentido para você? Você tem sido sincero, reto na presença de Deus? Deus te abençoe. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Amém?